Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar da Unicinos. Nessa videoaula, iremos estudar a estrutura de dados HIP. A videoaula de hoje é baseada nos seguintes capítulos de livros. No capítulo 8 do livro Estrutura de Dados em Algoritmos em Java, do Goodrich e Tamassia, e também no capítulo 6 do livro Algoritmos do Coleman e colegas. Na aula de hoje, nós iremos estudar HIPs. Mais especificamente, nós vamos ver alguns conceitos básicos dessa estrutura de dados. A ideia é que nas próximas 3 videoaulas nós iremos avançar e ver conceitos mais específicos e avançados da estrutura de dados HIP. Uma HIP é um tipo específico de árvore binária. Então, para entender HIP, precisamos lembrar primeiramente o que é uma árvore binária. Uma árvore binária é uma árvore onde cada nó pode conter nenhum filho, como é o caso desse nó D aqui, apenas um filho, como é o caso desse nó E, que tem como filho apenas o G, ou ainda 2 filhos, como é o caso desse nó A, que tem 2 filhos, o B e o C. Nesse caso, dizemos que a árvore tem grau 2. Como cada nó tem no máximo 2 filhos, uma árvore binária é representada por nós que contém referências para outros 2 nós. Então, cada nó vai conter uma referência para o filho esquerdo e uma referência para o filho direito. Vamos ver agora alguns tipos específicos de árvores binárias. Esses conceitos vão nos ajudar a entender o que é uma HIP. Primeiramente, vamos ver o que é uma árvore estritamente binária. Uma árvore estritamente binária é aquela em que todo nó que não é folha tiver 2 filhos. Ou seja, todo nó tem 0 filhos, no caso dos nós folhas, ou então tem 2 filhos, como são o caso dos outros nós. Não há nós com apenas um filho. A árvore binária cheia é uma árvore estritamente binária, onde todo nó tem 0 ou 2 filhos, e onde também todos os nós folhas, ou seja, aqueles nós que não possuem nenhum filho, se encontram no último nível. A árvore binária cheia, ela dá essa impressão de uma árvore completa, de uma árvore cheia, por isso ela é chamada dessa forma. O que é importante aqui é que existe uma fórmula para saber o número total de nós de uma árvore binária cheia. Então, o número total de nós é igual a 2 na H, onde H é a altura da árvore menos 1. Se a gente isolar o H, a gente vai ter a altura da árvore, que vai ser igual a logaritmo do número total de nós mais 1. Um outro tipo de árvore binária é a árvore binária completa. Ela é uma árvore binária que é cheia até o penúltimo nível. E no último nível, todos os nós se encontram mais à esquerda possível. Bom, e agora a gente pode ver o que é uma HIP. Uma HIP é uma estrutura de prioridades na forma de uma árvore binária completa. Ao contrário das árvores binárias de pesquisa, que representam ordem total entre elementos, HIPs representam uma ordem parcial entre os elementos do conjunto. Além disso, a HIP tem 2 características. Como uma árvore binária completa, a árvore está completamente preenchida em todos os níveis, exceto talvez o mais baixo. Além disso, o nível mais baixo deve ser preenchido a partir da esquerda. Nesta figura temos o exemplo de uma HIP.
Se ignorarmos o último nível, na verdade, essa hippie é uma árvore binária cheia. Lembrando que uma árvore binária cheia é aquela em que os nós têm ou 0 ou 2 filhos e que todas as folhas se encontram no último nível. Agora, se a gente incluir o último nível, temos uma árvore binária completa, aquela em que todo nó tem 0 ou 2 filhos, e além disso, as folhas se encontram no último ou no penúltimo nível. Como uma hippie é uma árvore binária completa, isso significa que podem haver nós folhas no penúltimo nível. Porém, uma importante restrição de uma hippie que a gente já comentou anteriormente é que não deve faltar nenhum nó entre o nó mais à esquerda e o nó mais à direita. Então, por exemplo, o 2 não poderia estar aqui e o 7 como filho esquerdo do 1, porque daí, ó, vamos desenhar aqui para vocês entenderem. Vamos colocar o 9 como filho direito do 25, certo? Esse seria um exemplo incorreto de uma árvore hippie, ok? Porque estariam faltando os nós no último nível entre o filho mais à esquerda, que é o 2, e o filho mais à direita, que é o 9. Estaria faltando o filho esquerdo e direito do 3 e estaria faltando o filho esquerdo do 25. Nessas figuras, vemos dois tipos de hippie. Um hippie máximo e um hippie mínimo. No hippie máximo, o nó raiz, esse nó aqui, ele vai conter a maior chave, a chave de maior valor do hippie inteiro. Então, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, a chave de maior valor é o 100 e ela se encontra justamente na raiz dessa árvore hippie. Aqui na direita nós temos um exemplo de um hippie mínimo. Ao contrário do hippie máximo, a raiz vai conter a menor chave da árvore. Então aqui vocês podem ver que a raiz contém 1, que é justamente a menor chave da árvore. Vamos ver em mais detalhes como se dá a relação de ordem entre as chaves de um hippie. Para todo nó do hippie, o pai deve ter uma chave que é maior ou igual à dos seus filhos. Ok? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, que o 100, a chave 100, ela é maior do que 19 e 36. O 19 é maior que o 17 e o 3, o 36 é maior que o 25 e 1. O hippie, ele é dito uma estrutura de ordem parcial porque só existe uma relação de ordem dos pais com os filhos. Não existe uma relação de ordem entre os nós irmãos, ou seja, entre o filho esquerdo e o filho direito. A gente não tem como saber se o filho esquerdo vai ser maior que o filho direito ou vice-versa. As duas situações podem acontecer. Por isso dizemos que é de ordem parcial e não de ordem total, certo? No hippie máximo, o maior elemento, a maior chave se encontra sempre na raiz. Esse tipo de hippie máximo, é utilizado no algoritmo de classificação HipSort. Um outro tipo de hippie é o hippie mínimo. No hippie mínimo, o pai sempre será menor ou igual aos seus filhos. Então, 1 é menor ou igual ao 2 ao 3, o 2 é menor que o 17 e o 19. Dessa forma, no hippie mínimo, a menor chave se encontra sempre na raiz. A altura de um hippie será próxima de O de log de N, onde N representa o número total de nós. Ok? Uma outra forma da gente representar o número total de nós, que a gente chamava de T de N.
Como o número total de nós em um heap é muito próximo ao número total de uma árvore binária cheia, podemos usar a fórmula do número total de nós de uma árvore binária cheia para saber a altura de um heap. Como a gente viu anteriormente, o número total de nós em uma árvore binária cheia de altura h é T de n igual a 2 na h menos 1. Se a gente isolar o h, a gente vai ter uma fórmula para determinar a altura, que vai ser log de t de n mais 1. Se a gente descartar o 1, porque ele é uma constante, a gente quer ficar apenas com a ordem de grandeza, nós teríamos log de t de n. Como t de n é igual a n, nós teremos então log de n, ok? Como uma árvore binária completa vai ter menos nós que uma árvore binária cheia, a gente disse que o pior, né, o máximo que pode acontecer é que a altura seja log de n. Muito obrigada pela sua atenção nessa videoaula e até a próxima videoaula.